E então eu vou falar, apesar de termos ouvido uma pregação excelente ali da parte da nossa irmã Jovita, ontem, acho que ela tem que pregar mais vezes, já lhe disse. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, diz assim, repita comigo, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Entre estes tempos que há para tudo e outros exemplos que aqui são dados por aí fora, coisas boas, coisas negativas, nós temos tempo para fazer aquilo que nós quisermos. Tanto coisas boas como coisas más. Tanto que nós temos tempo que as pessoas fazem coisas boas e coisas más. Mas é interessante que a palavra plantar na Bíblia pode ter vários sentidos. E eu gosto de muitos deles. Não é? Nem sempre são este que nós temos aqui, que era o tema o nosso tema ontem, mas há outros sentidos que são igualmente interessantes. Por exemplo, plantar, estar plantado, quer dizer, onde é que nós temos os nossos pés? Onde é que nós estamos enraizados? Isto é estar plantado, porque nós temos, estou plantado em tal sítio, quer dizer, estou enraizado ali, estou ali firme, digamos assim. Diz no Salmo 92, os que estão plantados na casa do Senhor, cá está, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Amém? Estar plantado na casa do Senhor. Significa o quê? Significa que nós temos o nosso coração onde Deus está. Não é? Não quer dizer que a gente viva 24 horas por dia dentro de um templo, durma lá, coma lá, viva lá. Não é isso. Estar plantado na casa do Senhor é ter o nosso coração aonde Deus está, não é? Onde Deus habita. O apóstolo Paulo usa outra expressão, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, que diz que se estar plantados com Cristo na sua morte. Isto é um outro sentido também muito interessante. Estar plantados com Cristo na sua morte. Ele diz, se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. A semelhança da sua morte refere-se ao batismo. Nós morremos para a velha criatura e, quando emergimos, nascemos para uma nova criatura. É este sentido na semelhança da sua morte, plantados com Ele na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição. Isto significa que, se nós quisermos os benefícios da fé, se nós quisermos a bênção de sermos filhos de Deus, a glória de Cristo, se nós quisermos a graça de Deus, então nós temos que nos identificar com Cristo na sua morte. E o que é identificar-nos com Cristo na sua morte? Não é morrer, não é imitar como um macaquinho de imitação, como fazem em alguns sítios, imitar a crucificação de Jesus. Não é isso. Não é isso. É nós assumirmos que Jesus morreu em meu lugar, em nosso lugar. E, portanto, isso significa que eu me identifico com Ele na sua morte. E por isso eu sou eternamente grato a Jesus, porque Ele se entregou a si mesmo por mim. Como ovelha muda que foi para o matador. Aquele que nunca pecou. Na sua boca nunca se achou engano. Esse que se entregou a si mesmo por mim. Então eu identifico-me com a sua morte. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, não estamos a fazer outra coisa do que identificarmos com Ele na sua morte. Ao tomarmos o pão, que representa o seu corpo, que foi ferido por nós, ao tomarmos o cálice, que representa o seu sangue, que foi vertido por nós, isto significa que nós estamos a identificar com Ele na sua morte. Nós sabemos que Ele morreu por nós e estamos gratos por isso. E se nós tivermos essa atitude, também seremos identificados com Ele na sua ressurreição. Porque se nós admitimos que por causa do nosso pecado nós estamos afastados de Deus, longe de Deus, e que é pelo sangue de Jesus Cristo que nós, os que estávamos longe, chegamos perto, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica todo o pecado, que é o sangue de Jesus Cristo que nos lava toda a injustiça, ao morrermos com Ele, ressuscitamos com Ele também, para uma nova vida. E somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, é bom estarmos plantados com Cristo na sua morte. É outro sentido da palavra plantar. Sabe, nós podemos fazer muito uso, bom ou mau, daquilo que nós plantamos. Estou-me a lembrar que, por exemplo, Noé fez um mau uso de alguma coisa boa que ele plantou. Diz que depois do dilúvio, lá em Gênesis 9,
ele começou a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Até aqui tudo bem. A vinha é uma coisa boa. Nós gostamos de comer uvas e se bebermos vinho com moderação, também não faz mal nenhum. Mas o problema é que o versículo continua e diz: e bebeu do vinho e embebedou-se. Até o beber do vinho não está mal, agora o embebedar-se é que já está mal. Portanto, Noé fez um mau uso de alguma coisa boa que ele plantou. Nós podemos plantar alguma coisa e fazer mau uso disso. Certo? Nós podemos plantar alguma coisa que é boa, mas fazer mau uso disso. Isso pode acontecer na nossa vida, em muitas situações. Nós, por exemplo, os nossos filhos são uma sementeira, uma plantação nossa. O pai e a mãe geram uma nova vida, geram uma criança. Mas nós podemos destruir a vida daquela criança depois. Podemos fazer um mau uso, digamos, da plantação. Estão a entender o que eu quero dizer? Assim como Noé plantou uma vinha. Uma vinha é uma coisa boa, mas ele bebeu vinho. Se ele bebesse moderadamente, era uma coisa boa, não tinha problema nenhum. O próprio apóstolo Paulo diz a Timóteo para ele beber um pouco de vinho por causa do seu estômago. O problema é que ele embebedou-se. Ele usou mal uma coisa que era boa. Irmãos, eu não sou muito adepto de ter listas de pecados. Daquelas pessoas que dizem isto não se pode fazer, isto é proibido fazer aquilo. Tudo é lícito, mas nem tudo convém, diz a palavra. O ensino do apóstolo Paulo é este: tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, há coisas que podem ser boas, usadas moderadamente, mas que forem usadas de forma desequilibrada, tornam-se más. Tornam-se uma má influência para nós. Tornam-se uma coisa negativa na nossa vida. Portanto, não é as coisas em si que são boas ou más, é o uso que nós fazemos delas tantas vezes. Não é? Portanto, nós podemos plantar uma coisa boa e fazer um mau uso dela. Mas no reino espiritual, nas coisas espirituais, quando nós plantamos alguma coisa, nós somos os plantadores, mas somos apenas cooperadores de Deus, porque Deus é que de facto planta. E Ele planta através de nós. Amém? Amém. Quando eu gero um filho, eu estou a plantar, mas eu estou a plantar porque Deus está lá. Porque Deus me permite que isso aconteça. Porque se Deus não permitir, então eu não vou ter filho nenhum. Entendem o que eu quero dizer? Então, nós somos plantadores, mas Deus coopera connosco. Lá em Mateus 15, falando dos fariseus, Jesus diz: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Ele estava-se a referir aos religiosos, aos fariseus, àqueles que tinham aparência de piedade, mas negavam a eficácia dela. Ou seja, eram falsos judeus, eram falsos piedosos. Aparentavam muita piedade, mas no seu dia-a-dia, na sua prática, nas suas palavras, nas suas atitudes, eles contrariavam aquilo que eles queriam parecer. Toda a planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Nunca se esqueça que aquilo que você planta de bom, Deus está nisso e é Deus que planta. Ou seja, a responsabilidade não é só sua. A responsabilidade de eu trazer um filho ao mundo não é só minha. Eu tenho uma responsabilidade perante Deus. Porque é Deus que está comigo e Deus que permitiu que ele nascesse. Entende o que eu quero dizer? Às vezes as pessoas fazem coisas boas na vida e são louvadas por isso, e bem. Mas às vezes esse louvor sobe-lhes à cabeça. Eles acham que são os maiores. Eu fiz isto, eu fiz aquilo. Miserável, não fizeste nada. Fizeste por causa da graça de Deus. Da permissão de Deus. Deus permitiu. Se meu Pai Celestial não plantar, toda a planta que Ele não plantar, não subsistirá, será arrancada. E no reino de Deus, quando nós falamos das coisas espirituais, é isto que interessa, é isto que funciona. Será que Deus está nisto? Ou eu estou a plantar sozinho? Ou estou a plantar por minha conta? Ou eu nem quis saber se Deus estava nisso, se não estava, se Deus estava de acordo, se não estava, se era o momento, se não era o momento, se era a forma, se não era a forma. Eu não quero saber da vontade de Deus, eu vou fazer. E depois aquilo não funciona. Porquê? Porque não foi o Pai que plantou, fui eu. E tudo aquilo que o Pai não plantar será arrancado. Amém? Amém. Mas também o plantar está ligado à questão da invocação. Diz que o servo de Deus, Abraão, a certa altura, depois de ter feito uma aliança com Deus em Berseba, ele faz uma aliança com Deus. E diz que depois plantou um bosque
nesse lugar, em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor Deus eterno. Depois de Abraão fazer uma aliança com Deus, ele plantou um bosque e diz que invocou lá o nome do Senhor. Esta ideia de plantar e invocar, eu gosto desta ideia de estar associado o plantar e o invocar. O plantar é uma forma de invocar. Se eu planto sementes de fé na vida de alguém, se eu levo o Evangelho a alguém, eu estou a plantar sementes de fé. Isto está associado à ideia de invocar a Deus. Porque eu oro a Deus e digo, ó Senhor, faz com que aquela semente, aquela conversa que eu tive com aquela pessoa, aquele livro que eu emprestei, aquele vídeo que eu disse para ver, sobre a Tua palavra, que seja uma semente que caia em boa terra, Senhor. Faz com que aconteça assim. Amém? O plantar e o invocar estão associados. E só estão associados quando nós temos a noção, a consciência de que Deus é que planta e que nós somos seus cooperadores e que não trabalhamos por conta própria. No reino de Deus não há iniciativa privada. Nós não fazemos nada sozinhos. Fazemos sempre com Deus. Amém? Porque é Ele que alimenta. É Ele que alimenta as plantas. Nós podemos plantar, mas é Ele que alimenta. As aves do Senhor, diz o salmista, fardam-se da seiva, os cedros do Líbano que Ele plantou. Isto é um salmo, o Salmo 104, que fala sobre bem dizer o Senhor pela sua criação. Fala que Ele é que alimenta, porque as plantas precisam de seiva, as plantas precisam de ser alimentadas. Não é só semeadas em boa terra, elas precisam de ser alimentadas. Se nós quisermos que uma planta frutifique e se torne viçosa, nós temos duas hipóteses. Depois de a plantar em boa terra, nós podemos regá-la à medida das suas necessidades, ou podemos todos os dias pôr uma pedrinha de sal junto ao pé. O que é que vai acontecer? Se nós a regamos na medida das suas necessidades, ela vai florescer. Se nós pusermos em vez disso, pusermos uma pedrinha de sal junto ao pé da planta, ela vai secar, ela vai morrer. Portanto, digamos, não é só plantar, é também, as plantas precisam de ser alimentadas, e é Deus que faz isso, e é Deus que faz isso através de nós. Amém? Por isso que eu não acredito em coisas assim, de evangelismo assim, às resmas. Não acredito muito. Porque é baseado em emoção, na emoção do momento, e depois aquilo passa e a pessoa sai e nunca mais se lembra e pronto. Não, eu acredito em ganhar almas. Porque a Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Mas é ganhar almas, plantar, semear e regar, acompanhar, alimentar, ajudar a crescer, proteger para que ela cresça, acompanhar, abençoar, pedir a Deus por ela. Amém? Porque nós somos cooperadores de Deus. A vida é uma plantação que não termina. A vida é uma plantação contínua. Muitas vezes uns semeiam e são os outros que colhem. E nós podemos perguntar, mas de quem é o galardão? De quem é o galardão? Quando a planta está viçosa, é uma maravilha. Quando está fruto, é uma maravilha. Mas quando nós lançamos a semente à terra, nem sequer se vê. Nem sequer se vê cá fora, nada. E quem não souber acha que não está ali plantado nada. Mas está. Ou quando é uma coisa muito fraquinha, muito pequenina, que não tem graça nenhuma, que não está muito longe de dar fruto, nós não valorizamos. Sabe? Agora o Pinhal de Leiria descobriu-se há dias que aquilo não ardeu assim por obra e graça do Espírito Santo, não. Que aquilo foi planeado de forma criminosa, planeado com um mês de antecedência, e a Judiciária deve estar a fazer o seu trabalho, e dentro de pouco tempo devemos ter notícia de não sei quantas pessoas vão ser presas por causa disso, porque as pessoas fizeram de propósito. Mas eu não desprezaria os pinheiros e outras espécies que estão a ser plantadas aos bocados nessa zona que ardeu. Eu não desprezaria. Nós vemos às vezes que há campanhas com escolas e grupos de pessoas ligadas a estas questões do ambiente, da natureza, que fazem uma campanha e vão não sei quantas pessoas, centenas de pessoas, plantar cada um pinheirinho, enfim, uma árvore.
E aquilo é pequenino, é uma coisa... Mas daqui a um tempo vai ser um pinhal, um bosque, uma floresta, vai ser uma coisa grande. Porquê? Isto demora tempo. Isto mostra-nos outra coisa, é que as coisas consistentes demoram tempo. As coisas não parecem assim, as coisas demoram algum tempo a crescer, a consolidar. Uma criança, um ser humano, ao contrário das crias dos animais, quando nasce não é capaz nem de se pôr em pé. Qualquer animal que cresça na savana, em África, depois do parto imediatamente, põe-se de pé. E começa a andar e começa a correr. Porquê? Porque é a natureza que está assim determinada. Se assim não for, nenhuma se safa por causa dos predadores. Mas os seres humanos, eles são completamente dependentes. Eles não conseguem comer, eles não conseguem fazer nada. Há um tempo que demora a crescer. E para criar um filho demora muitos cuidados e muitos trabalhos. E quem é mãe sabe disso, e pai sabe disso. Demora um tempo, é um processo. O processo de crescimento demora tempo. Mas também o ser humano é o ser mais complexo. É o único ser entre todos os seres vivos que tem capacidade de pensamento complexo, de comunicação complexa. É o único animal, é o único ser vivo, digamos, que tem essa competência, essa capacidade. Porquê? Porque não cresceu assim. Porque teve um tempo de maturidade, teve um tempo... E sabe, nós para crescermos nas coisas de Deus também precisamos de algum tempo. Precisamos de algum tempo para crescer, para ganhar maturidade, para ganhar consistência, para dar lugar ao Espírito Santo na nossa vida. O drama é quando nós, a certa altura, deixamos de contar com o Espírito Santo, deixamos de estar disponíveis para que Deus trabalhe em nós, deixamos de ouvir a voz de Deus, e então aí já não crescemos mais. E ficamos uma espécie de anões, ficamos um pouco raquíticos, porque não continuamos a crescer. Mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos crescer. Mas no reino de Deus, uns semeiam, outros escolhem. De quem é o galardão? Lá aos Coríntios diz o apóstolo Paulo: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É Deus que dá o crescimento. Nós podemos alimentar os nossos filhos, nós podemos suprir as suas necessidades, mas nós não podemos fazê-los crescer. Quem dá o crescimento é Deus. Amém? Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Deus está a ver o teu trabalho, irmão. E Deus irá dar-te o devido galardão. Quando nós plantamos, nós não podemos perder de vista também a questão da lei da sementeira e da colheita, que é tão simples como esta, que agora não tem a ver com a parte qualitativa, mas quantitativa. E digo isto: o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará, dizia Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 9:6. O que semeia pouco vai colher pouco, o que semeia em abundância colherá em abundância. Não havendo nenhuma catástrofe, é isso que acontece. É que é natural. Nós não podemos querer semear uma sementezinha de batata num campo e depois esperar, na altura da colheita, ter aquele campo todo cheio de batata. Isso é nesto, isso é louco, isso é pateta. Se eu quiser aquele campo cheio de batata, eu tenho que semear em todo aquele campo. Eu tenho que semear muito para colher muito. Porque se eu semear pouco, eu colho pouco. E há muita gente no reino de Deus que quer semear uma sementezinha e quer colher um campo de batatas. Se calhar recebe uma batata e nem é grande coisa, é errada. Porque foi isso que a pessoa semeou. Passamos a vida a plantar na vida dos filhos, na vida dos netos, dos amigos, dos colegas, do próximo, mesmo quando não temos consciência disso. Sabe? Mesmo sem ter consciência, nós estamos a plantar. Podemos é plantar boa semente ou má semente. Mas estamos a plantar. Ou seja, estamos a passar influência. Há muitas pessoas que não têm noção daquilo que dizem aos filhos ou aos netos, que estão a passar uma influência. Se nós os levantarmos, se nós apelarmos, mostrarmos confiança, se nós os honrarmos, quando for o caso disso, então eles vão crescer com autoconfiança. Mas se nós os estivermos sempre a deitar abaixo, se nós estivermos sempre a ver os defeitos que eles têm, se nós os compararmos aos filhos dos vizinhos e aos primos e estes e àqueles,
sempre pela negativa, porque nós comparamos, é sempre pela negativa. Vê lá, o teu primo já está não sei onde e tu és um Palermo, não sei o quê. Se nós tivermos esse tipo de discurso, eles vão crescer cheios de problemas. Nós estamos a semear, a plantar na vida daquela pessoa coisas negativas. E depois não nos vamos queixar quando eles chegarem à adolescência ou quando crescerem, que sejam um zero à esquerda, que não consigam fazer nada, que não tenham autoconfiança, que não tenham uma autoestima pelas ruas da amargura. Não nos queixemos, porque foi isso que nós semeámos, foi isso que nós plantámos na vida deles. Há mulheres que, enquanto eram crianças e adolescentes, ouviram das suas mães: tu não prestas para nada, nenhum homem te vai querer. E pela vida fora, são pessoas com relacionamentos uns atrás dos outros completamente falhados. Porquê? Porque elas receberam isso. Foi isso que foi plantado nos ouvidos, no seu coração, na sua alma, na sua mente. Então nós estamos sempre a semear. Mesmo que nós não tenhamos consciência, nós estamos a semear a vida dos outros, assim como outros semeiam na nossa vida. Mas a pergunta era: ainda é tempo de plantar? Este tempo que estamos a viver ainda é tempo de plantar? Sabe, isto é uma pergunta curiosa, porque no primeiro século havia uma ideia que não valia a pena as pessoas casarem-se, porque Jesus havia de voltar. E, portanto, não havia a pena... Enfim, não valia a pena as pessoas estarem-se a casar e depois a gerar filhos. E não sei. Jesus estava para vir e não valia a pena. Outros pensavam assim: não vale a pena trabalhar. Por que eu não estou a trabalhar, a desgastar? O Senhor está quase a vir. Não vale. E o apóstolo Paulo diz: vão trabalhar malandros. Não diz desta maneira, mas diz de outra maneira: quem não trabalha não coma. Quem não trabalha porque não quer, não coma. Ou seja, associando o trabalho à dignidade do ser humano e à identidade do que nós somos, porque o trabalho dignifica o ser humano. Então, por vezes pensa-se que se calhar não é tempo. No meio onde eu cresci, no meio cristão onde eu cresci, quando era miúdo, havia muito aquela ideia que não valia a pena estudar. O Senhor estava para vir, que não valia a pena estudar. E criou-se uma geração de ignorantes. Porque não valia a pena estudar. Certo? E esta ideia, tudo aquilo que for para nos diminuir a nossa humanidade, a nossa capacidade, enquanto estamos aqui, ou não vale a pena casar, ou não vale a pena estudar, ou não vale a pena trabalhar, ou não vale a pena esforçarmos, ou não vale a pena termos projetos, ou não vale a pena termos planos. Isso não vem de Deus. Nós estamos aqui enquanto Deus quiser. Nós sabemos que um dia Deus nos ajusta nos nossos dias da nossa vida. Mas nós temos uma vida só para viver. E devemos vivê-la o melhor possível. De modo que possamos ser de bênção para aqueles que estão à nossa volta. Então, é tempo de plantar, sim. É tempo de plantar ainda hoje. Amém? A grande comissão ainda não foi revogada. Sabe o que é que Jesus disse àqueles que o ouviam? Ele disse estas palavras muito interessantes. Lucas 12, 54. E dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis: lá vem chuva. E assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, o vento do sul, dizeis: haverá calma. E assim sucede. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Jesus tinha vindo trazer o reino de Deus, um reino espiritual. E eles não sabiam discernir o tempo. Eles sabiam discernir quando é que ia chover e quando é que ia fazer calor, porque eram pessoas, era uma cultura agrícola, vivia muito do campo, da observação, de geração em geração estes saberes, estes conhecimentos tinham passado, e eles sabiam ler os sinais do tempo. Mas do ponto de vista espiritual, eles não estavam a saber ler, apesar deles terem as Escrituras do Antigo Testamento e, portanto, terem visto o ministério e ouvido Jesus, a mensagem de Jesus, e visto aquilo que ele fez durante o seu ministério público. Eles não estavam a tirar as devidas ilações. Estavam a ser, até, diz Jesus, hipócritas. No fundo, o que Jesus está aqui a dizer é que eles discerniam o tempo, mas não queriam aceitar isso. É a mesma coisa que eu dizer: vejo que há nuvens,
percebo que há umas nuvens negras, estou mesmo a ver que vai dar uma chuvada valente, e eu digo, não, vai estar sol, vai estar sol. Ou seja, estou a ser hipócrita, porque eu não estou a traduzir os sinais, não estou a interpretar os sinais, não estou a aceitar, a admitir que aqueles são sinais que determinam alguma coisa. E a vida de Jesus, o ministério de Jesus, era um sinal para discernir aquele tempo espiritual que o reino de Deus tinha chegado. Mas é tempo de plantar-se. Como eu disse, todos os dias nós plantamos na vida de alguém. Na vida da família, na vida dos amigos, dos colegas, dos vizinhos, do nosso próximo. E nós plantamos o quê? Plantamos alegria, plantamos decepção, ou plantamos amor, ou tristeza, ou coragem. Às vezes temos de dar coragem a alguém, estamos a plantar coragem. Outras vezes plantamos desânimo. Outras vezes plantamos estímulo. Estímulo, às vezes, quando falamos com alguém, estamos a dar um estímulo para que aquela pessoa vá em frente. Ou estamos a plantar criticismo, crítica, espírito crítico. Ou estamos a plantar ira, ou estamos a plantar bênção, ou estamos a plantar maldição. Nós podemos plantar isto tudo. Está na nossa mão o que é que nós plantamos. E nós não plantamos apenas sentimentos. Nós plantamos também palavras, ideias, conceitos, opiniões. Mas a melhor planta que nós podemos plantar é, de facto, a palavra de Deus na vida das pessoas. Porque a palavra de Deus é espírito e vida. É espírito e vida. E ao plantar a palavra de Deus na vida das pessoas, nós estamos a plantar vida. Vida espiritual. Amém? Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ao semear Jesus, ao plantar Jesus na vida de alguém, nós estamos a plantar sementes de vida. Eu quero ser um plantador da palavra. Vocês querem ser plantadores da palavra? Amém. Então temos que ter essa palavra na nossa mente e no nosso coração. O semeador não pode semear nada que ele não tenha a semente. Ele primeiro compra a semente e quando vai para o campo para semear ou para plantar alguma coisa, ele tem que levar o que vai plantar. As sementes, ele tem que levar aquilo que vai lançar à terra. Porque senão, se não tiver nada para lançar à terra, não pode plantar, não pode semear coisa nenhuma. Ele leva. Então, para nós sermos plantadores no reino de Deus, nós precisamos de ter connosco essa planta. E essa planta é a palavra de Deus. Precisamos de a ter no nosso coração e precisamos de a ter na nossa mente. Amém? Se chegar ao pé de nós uma pessoa que está em aflição, uma pessoa que está em tristeza, uma pessoa que está desesperada, uma pessoa que está com medo, uma pessoa que está em aflição, que palavras é que nós temos para dar? Eu vou dizer alguns exemplos do que nós podemos dizer. Podemos desvalorizar, muitas vezes é o que as pessoas fazem. Oh pá, não liga isso, isso é uma coisa, isso não é nada, pá. Eu se fosse a ti já estava, virava as coisas. Pois, mas não é. A pessoa não é esse apoio que precisa. A pessoa não precisa saber o que é que tu, se estivesses no lugar dela, irias fazer. A pessoa precisa saber é que tu és amigo dela, tu te importas com ela e tens uma palavra de ânimo e uma palavra de esperança. Essa é a diferença. O desvalorizar aquilo que causa um mal-estar na outra pessoa não ajuda a resolver o problema daquela pessoa. Pelo contrário, pode agravar ainda mais. Porque a pessoa começa a pensar, olha, se calhar eu sou estúpido. Além de estar aflita, ainda se sente estúpida. São duas coisas juntas. A deitá-la para baixo. Está a ver? Nós não precisamos desvalorizar. Se alguém falecer, um ente querido, nós não vamos lá desvalorizar e dizer, pá, não morreu nada. Não vamos dizer isso, para não. Não vamos dizer que a pessoa não faleceu. Temos que ter uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de amizade. Não é? Se alguém estiver em aflição, não vamos desvalorizar. Vamos estar com aquela pessoa, vamos ouvi-la, vamos orar por ela, vamos ajudá-la, vamos dar-lhe uma palavra de Deus, vida de Deus. Se tivermos a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração, e sai espontaneamente dos nossos lábios, mesmo não estando preparado, sai espontaneamente dos nossos lábios. Ou
ou o Espírito Santo traz à nossa mente uma passagem bíblica qualquer de uma situação aflitiva em que Deus interveio e nós podemos dizer, olha, aconteceu isto assim, assim, também pode acontecer assim na tua vida. Amém? Então isso significa que se nós quisermos ser plantadores de Deus, nós temos que ter a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Nós não precisamos desvalorizar, nem dizer que tu és maluca, não penses nisso, vai passear, apanhar ar, que isso passa. Não é assim que se resolve, não é assim que se ajudam as pessoas, assim só se complica a vida das pessoas. Mas nós podemos dar uma palavra de esperança. Uma palavra de esperança. Sabe que a igreja existe, entre outras razões, uma das razões principais, é para dar esperança à vida das pessoas. Porque a vida é tão dura, tão complicada, é tão traiçoeira, que muitas vezes as pessoas sentem-se perdidas, completamente perdidas, sem encontrar um escape, sem encontrar uma solução. Mas as pessoas estão à espera daquele que se diz cristão, daquele que tem um compromisso com Cristo. As pessoas estão à espera de ouvir uma palavra de esperança. No fundo, as pessoas precisam de esperança para viver. Nós precisamos de esperança para viver. E o povo, na sua sabedoria, diz que a esperança é a última a morrer. Porquê? Porque as pessoas, se não tiverem esperança, morrem. Há pessoas aí que já morreram e ninguém lhes disse nada. Estão apenas a vestar. Elas precisam de uma palavra de esperança. E está na nossa mão. Ainda é tempo de plantar. Amém? E às vezes semeia-se, como diz aqui, na sombra semeei lágrimas, na luz colhi alegria. Às vezes não é fácil semear. Às vezes nós encontramos alguém que está em aflição e nós estamos em aflição também. Por outras razões, se calhar. E então semeamos na nossa sombra, na nossa tristeza, na nossa luta. Ainda somos capazes de semear sementes de esperança na vida da outra pessoa. Mas sabe uma coisa, um segredo? Mesmo estando nós em aflição, ao semear sementes de esperança na vida da outra pessoa, a esperança chega-nos mais depressa. A nós mesmos. É verdade. Tony, parabéns. Tony é que fez isto. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Curva a sua cabeça na presença do Senhor. Feche os seus olhos na sua presença. Aleluia. Nós temos sido chamados para ser plantadores, para plantar. Deus tem-nos chamado a isso. Deus tem-nos essa responsabilidade. Nós já temos uma experiência com Deus, conhecemos Deus, temos essa responsabilidade. Mas para isso precisamos ter a palavra na mente e no coração. E eu gostaria de desafiar os irmãos, toda a igreja, todos aqueles que querem ser plantadores de esperança na vida das pessoas. Não é esperança de palavras vãs, palavras ocas ou palavras tolas. É plantadores da palavra de Deus, da esperança que está na palavra de Deus. A esperança é uma das maiores virtudes cristãs. Quem é cristão é um homem e uma mulher de esperança. É um homem e uma mulher de fé. É um homem e uma mulher de amor. Mas somos pessoas de esperança. Somos chamados para caminhar em esperança. Somos chamados para partilhar a esperança que há em nós. Partilhar com os outros, com aqueles que precisam. Se tu queres ser um plantador de esperança, eu vou-te pedir que levantes o teu braço agora, em nome de Jesus. Todos vocês. Todos quiserem ser plantadores de esperança, querem que Deus os use nesta hora, neste tempo, para serem plantadores de esperança da palavra de Deus na vida das pessoas. Fiquem com o vosso braço levantado e nós vamos orar. Aleluia, aleluia. Pai Santo, em nome de Jesus, eu venho à tua presença, Senhor, e coloco no teu altar os meus irmãos e irmãs que querem ser plantadores de esperança, Senhor, da tua palavra na vida daqueles que estão ao seu redor. Usa-os na tua graça, usa-os com sabedoria para semearem sementes de esperança na vida da sua família, dos seus vizinhos,
dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus relacionamentos, do seu próximo, Senhor, de quem connosco se cruzar, que a nossa palavra seja uma palavra de esperança, seja uma palavra baseada nas Escrituras, seja uma palavra, Senhor, que possa trazer bênção à vida daquela pessoa e que possa trazer Jesus à vida daquela pessoa, Pai. Jesus, em nome de Jesus, não permitas que nos tornemos religiosos, Senhor, vazios, Senhor, ou ressentidos, Senhor, secos, Senhor, mas que nós possamos trazer esperança à vida das pessoas à nossa volta, que haja na nossa boca palavras e nas nossas atitudes e no nosso exemplo, palavras de esperança, Senhor, para a vida daqueles que estão em aflição, que estão em dificuldade, estão em tribulação, que estão em luta, Senhor, para que eles vejam o amor de Deus, para que eles compreendam o amor de Deus, para que lhes seja revelado, Senhor, o amor de Jesus Cristo, ó Senhor, que entregou-se a si mesmo por nós na cruz do Calvário, para que isso seja impactante na sua vida, para que isso seja uma bênção na sua vida, e eles se voltem para Ti, Senhor, e sejam salvos, Senhor, e abençoados, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. E todo o povo diz: Amém, amém, que assim seja, que assim seja. Amém, amém. Vamos subir. Aleluia. Obrigada.